E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vem e Segue, a versão reduzida, a versão curta, que eu vou tentar não passar mais de 10 minutos. E eu quero falar para vocês a respeito de João 1 nessa lição. Antes de começar, porém, eu quero propor algumas perguntas para vocês que eu espero que o seu estudo do Vem e Segue possa responder. A primeira é: quem é João? A segunda, por que João ele escreve o relato dele começando falando sobre a pré-mortalidade de Jesus Cristo? Por que ele não começou falando do nascimento, como Mateus e Lucas? Outra pergunta: o que significa unigênito? E por que João diz que Jesus é o unigênito do Pai? E a última pergunta é: como nós podemos aplicar os ensinamentos de João 1 na nossa vida? Pois bem, quero falar para vocês sobre João. João ele é conhecido como João Amado, discípulo amado ou João Teólogo. João escreveu o Evangelho segundo João, escreveu também Apocalipse, escreveu epístolas no Novo Testamento. E eu sou muito grato pelo relato de João porque ele é bem pessoal. Ele teve com Jesus Cristo durante o ministério mortal, então ele conta coisas que os outros talvez eles não sabiam ou eles não quiseram incluir no seu relato. Coisas bem interessantes, principalmente na última semana da vida do Senhor Jesus Cristo, algumas curas e algumas conversas que Cristo tem com pessoas, com a mulher samaritana, como Nicodemos, a gente vai ver. É o meu evangelho favorito. E uma das coisas que João começa a falar, que os outros não tratam, ou tratam bem rapidamente, é sobre a pré-mortalidade do Senhor. Ele diz que Jesus estava com Deus antes do início do mundo. Ele também testifica que Jesus é a luz verdadeira. E falando sobre isso, vamos ler aqui em João 1. João Batista veio para dar testemunho de Jesus Cristo. João Batista não era luz, mas ele veio para testificar da luz. Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Mas todos quanto o receberam, ou seja, receberam Jesus Cristo, Deus nos deu poder para nos tornarmos filhos dele. Todos nós somos filhos e filhas de Deus, no sentido de que nascemos espiritualmente dele. Somos irmãos e irmãs aqui na terra, oramos para o nosso Pai Celestial, mas quando fala aqui se tornar filho de Deus, né, que Jesus nos deu o poder para sermos filhos de Deus, ele está querendo dizer que é preciso fazer alguma coisa para ser contado como filho de Jesus Cristo. Precisa nascer de novo, precisa ser batizado, precisa receber o dom do Espírito Santo, e Jesus Cristo veio nos mostrar esse caminho. Só aqueles que forem contados como os filhos de Jesus Cristo, ou seja, nascendo de novo, tomando sobre nós o nome dele, é que poderão herdar a vida eterna. Esse foi precisamente o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem que era João. João disse: eu não sou Elias, o profeta, eu não sou o Messias, eu vim para testificar de alguém que é mais poderoso do que eu. E ele disse no 26, eu batizo com água, mas no meio de vós há um em que vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ou seja, eu não posso nem desamarrar o cardaço dos pés, de tão poderoso que é este. E aí no dia seguinte veio Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João testificou que ele era o Salvador, porque depois do batismo ele viu o Espírito Santo descer sobre ele e a voz de Deus testificar que ele era o Messias. E aí inclui também João um relato de quando Jesus chamou os primeiros discípulos. E interessante, quando Filipe foi encontrar o amigo dele, Natanael, e disse assim: encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, a saber, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael respondeu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E apesar desse preconceito que ele tinha, ele foi com Filipe. E chegando lá, Jesus saudou ele dizendo: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há enganação, né? A pessoa ela é pura, é honesta, não é maliciosa. E Natanael ficou um pouco
talvez assustado com essa saudação, né? E disse assim: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então, isso foi um sinal para ele que aquele era o Messias. E ele disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E Jesus respondeu: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você acreditou? Você vai ver coisas muito maiores do que essa. Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Que história maravilhosa. João já introduz aqui. O Filho de Deus que foi escolhido antes de nascer estava na terra, cumprindo as profecias dos profetas. E aquele fiel israelita que tinha estudado as Escrituras por tanto tempo, achou o Messias e decidiu segui-lo. Nós também podemos fazer isso, decidindo seguir o Salvador Jesus Cristo com ardor. E aí eu convido vocês, para terminar esse vídeo, a refletir na seguinte pergunta que é feita na entrevista para uma recomendação do templo. Você tem um testemunho da expiação de Jesus Cristo e do papel que ele tem como seu Salvador e Redentor? Natanael adquiriu esse testemunho como os outros discípulos e nós podemos ter esse testemunho também. Eu sei que Jesus Cristo é o Salvador e Redentor do mundo. Convido você a achar ensinamentos nesse capítulo que vão te abençoar e colocar em prática. Você pode, por exemplo, ler sobre como esses homens adquiriram o testemunho deles e procurar reforçar seu próprio testemunho e fazer como Filipe, convidar outros para virem e verem e receberem o testemunho por si mesmos. Obrigado por assistirem esse vídeo. Encontro vocês no próximo. Até mais!